Alô, alô, você guerreira, guerreiro que se encontra do outro lado desse dispositivo luminoso cheio de baterias e lítios e cabos e fios de cobre. Eu sou o Prof. Léo Nunes, daqui do Évora Colégio e Cursos. Hoje com uma voz um pouco mais grave do que o normal, mas isso não vai nos atrapalhar em nada. Estou aqui para fazer hoje a revisão. Na verdade, a revisão não, a resolução da prova da UFMS que foi aplicada em 2023 e o pessoal que foi entrar em 2024. Minha esperança é que essa resolução te ajude a entrar na universidade no ano de 2025. Mas não pense que eu vou só pegar, ler a questão e resolver, não. Eu vou revisar todos os conteúdos com você. Primeiro, o que foi louco dessa prova do ano de 2023? Foi uma prova que na parte de geografia foi só geografia física. Beleza, teve uma questão ali que era uma coisa mais meio ambiente, que ainda dá para discutir com questões urbanas, que é justamente a primeira questão, mas não teve nada de geopolítica, nada de população, nada de conflitos no campo, nada de urbanização, nada do tipo, foi meio ambiente e geografia física. As provas do UFMS costumam cobrar bastante geografia física, mas nem sempre é só isso também, beleza? Sei que geografia física é um assunto que assusta muita gente, mas não é para tanto, não é um assunto difícil. Vem comigo que você vai ver que é de boaça. Então, nossa prova abrange, não sei se a palavra está certa, mas nossa prova vai da questão 46 até a questão de número 50. Se você não tem ela aí, deve ter um link aqui embaixo em algum lugar, ou lá no site do Évora você consegue a prova. Então, pegou, vambora. Primeiríssima questão. Questão de número 46, ela diz o seguinte: assinale a alternativa que conceitue ilha de calor em um ambiente urbano. Assinale a alternativa que conceitua ilha de calor em um ambiente urbano. Não tem texto, não tem mapa. O que é? Seguinte, não confunda a ilha de calor, por exemplo, com aquecimento global. O termo ilha de calor, você consegue imaginar que trata-se de algum local que está mais quente do que os outros, correto? Isso é uma coisa. Aquecimento global é um nome que a gente dá para um fenômeno que ocorre na Terra inteira, de mudança de temperatura. Nananana. Ilha de calor é uma coisa mais concentrada em cidades. Ilha de calor é um fenômeno urbano. Ilha de calor é um tipo de problema que a gente chama de problema ambiental urbano, porque acontece apenas nas cidades. Tem outros problemas ambientais urbanos? Tem. Chuva ácida é muito famoso. Inversão térmica é outro que é muito famoso. Mas no nosso caso aqui, ilha de calor. O que ela significa? Ilha de calor é quando a gente tem, dentro de um espaço urbano, uma parte da cidade que é consideravelmente mais quente do que os arredores. Ponto. Tem uma parte da cidade que é consideravelmente mais quente do que os arredores, formando uma espécie de ilha. Uma ilha de quê? De calor. E é muito fácil pensar em exemplos. Faz o seguinte, não sei aonde você mora, mas vai no centro da cidade, de onde você mora, meio-dia. Vai lá, fica, não é vou de carro, não, vai a pé, vai de bicicleta, sabe? E fica lá. Anda um pouquinho, tá? Dá uma voltinha, vai aqui, vai ali. Você vai sentir o desconforto térmico, você vai sentir o suor escorrendo nas costas, você vai sentir um bigode ficando molhado. Agora, se você for na mesma cidade, no mesmo horário, no mesmo dia, na mesma temperatura, e uma área mais arborizada, você for, por exemplo, em um parque, for em uma zona rural, você não vai sentir esse desconforto. Ou ele vai ser menor. Pode ser que você não sinta o suor escorrendo nas costas, pode ser que você não sinta o bigode ficando molhado. Então você entendeu que se tem uma área que está mais quente, ela é, portanto, uma ilha de calor. Se você mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assim como eu, pega a sua bicicletinha um dia, vai pedalar na Afonso Pena, e conforme você for chegando perto do Parque dos Poderes, você vai sentir frio. Vai sentir frio, filho. Se for no finalzinho da tarde, então, nossa senhora, de tão arborizada que é a área. O que causa ilha de calor? Três coisas principalmente. Uma, verticalização. O que é verticalização? São cidades que constroem muitos prédios. Prédio é uma espécie de construção que ela fica na vertical, né? Você vai empilhando várias casas, uma em cima da outra. O que prédio tem a ver? Quando uma cidade tem muitos prédios, isso pode dificultar ou até impedir a circulação do vento, porque você está colocando milhares de barreiras físicas no caminho dele. E vento é uma coisa que dá um alívio. Quando você está com muito calor e bate um ventinho, você fica... que alívio. Se tem muitos prédios, pode ser que isso não ocorra. Outra coisa, retirada de vegetação.
Por motivos um pouco óbvios, né? Vegetação, ela ajuda a regular a temperatura porque faz sombra. Né? Lugar com muita sombra feito por vegetação versus lugares sem sombra, dá para ter diferença de quase 5 graus. E, bicho, 5 graus é muita coisa. Você sabe muito bem o que é estar andando num lugar ensolarado, quente pra caramba, e dá graças a Deus porque apareceu uma sombra. Então, retirada de vegetação também aumenta a temperatura. E conforme a gente vai tendo mais construções que usam asfalto e concreto, a coisa também fica mais complexa. Por quê? Porque são materiais que absorvem muito calor. Já ouviu a expressão fritar ovo no asfalto, né? Essa expressão não existe à toa. São materiais que absorvem muito calor. E aí você pega uma cidade que retira toda a vegetação, levanta um monte de prédio, passa asfalto em tudo, passa concreto em tudo, e aí você pega e sai nesse lugar. Vai estar quente para burro. Isso é ilha de calor. Não tem nenhum tipo de segredo. Vamos aqui para as nossas alternativas. A cenário alternativa conceitue ilha de calor em um ambiente urbano. A ilha de calor urbana é definida pela diferença de temperatura entre a área central da cidade e o ambiente rural ou zonas periféricas com baixa densidade de construções. Tá maravilhoso, né? Onde que é o lugar que vai concentrar essas coisas? Prédios, menos vegetação e mais construções com asfalto e concreto? No centro. Né? Na zona rural que não vai ser. A tá muito boa. B. Ilha de calor urbana é um fenômeno que se caracteriza pela diminuição das temperaturas em cidades com elevado grau de urbanização. Não é diminuição, é aumento. C. Ilha de calor urbana é um fenômeno que se caracteriza pela elevação das temperaturas em cidades com baixo grau de urbanização. Não é baixo grau de urbanização, é elevado grau de urbanização. Eu garanto para você que as ilhas de calor, por exemplo, em São Paulo, são muito mais severas do que as ilhas de calor em cidades menores, beleza? Do que, por exemplo, vamos pensar em Rio Verde, aqui no Mato Grosso do Sul. D. Ilha de calor urbana é um fenômeno que se caracteriza pela elevação das temperaturas em cidades com grau de urbanização médio. Médio, né? Não... A área continua melhor, falando alto grau de urbanização e comparando a temperatura do centro com as periferias. E ilha de calor urbana é um fenômeno que se caracteriza somente pela diminuição das temperaturas. Não, é aumento. Então a 46 é a alternativa A. Você nunca mais vai errar uma questão de ilha de calor. Quando a gente tem um centro muito quente, os arredores não necessariamente frios, mas pelo menos um pouco mais confortáveis. Onde que acontece mais? Em áreas de grande urbanização. Por quê? Áreas de grande urbanização tem muitos prédios, tem muito asfalto, muito concreto e pouca vegetação. Vamos para a questão de número 47. A questão de número 47, ela deu o que falar, hein, cara? Ela foi babada. Ao considerarmos a estrutura interna da Terra, qual é a principal fonte de calor que mantém a temperatura elevada em seu núcleo? Radiação solar, fricção das placas tectônicas, decomposição de materiais orgânicos, desintegração de elementos radioativos, combustão de combustíveis fósseis. Aí você olha isso aqui e fala, sei lá, velho. Eu sei que a Terra tem núcleo, mas nunca parei para pensar por que ele é quente. Vamos revisar um pouquinho essa ideia de camadas da Terra. De forma bem resumida, essa aqui é uma versão simplificada, ok? A gente divide a Terra em 3 camadas, elas também têm subcamadas e tem as descontinuidades, quando que uma camada vira outra. Mas vamos simplificar aqui e colocar em 3. A crosta terrestre, que é a camada sólida da Terra, é a camada onde nós existimos, a camada onde nós pisamos, é a camada da superfície, é a camada que está em contato com a atmosfera, que é a camada gasosa, e que também é a mais fininha de todas. Tem ali entre uns 50 e 70 quilômetros de espessura. Considerando que a Terra tem 6 mil quilômetros de raio, ou seja, do núcleo, né, até uma ponta, né, 50, 70 quilômetros não é nada. Uma comparação clássica que fazem é dizer que a crosta terrestre é como se fosse a casca da maçã comparado com o restante dela. E é ali que a gente vive. Boa parte da Terra é composta por manto. Manto é uma camada da Terra onde o que é sólido vai se tornando pastoso, magmático, vai se tornando plasmático. Pensa numa amoeba, naquela geleia, aquele negócio que você pega assim, ele não é sólido o suficiente para você conseguir segurar e nem é líquido o suficiente para cair de uma vez, aquele negócio que escorre entre o seu dedo. E o que é tão em formato de amoeba dentro da Terra? O magma. Magma, você sabe que é aquele material piroplástico, quente, vermelho, que é expelido pelos vulcões nas erupções vulcânicas e quando é expelido para a superfície ganha o nome de lava. Ok. E aí, a maior parte da Terra então é composta por esse material plástico esquisito, em formato de gosma, que é ridiculamente quente. E aí a Terra tem o seu núcleo.
O núcleo da Terra, ele por sua vez é dividido em duas partes, sendo o núcleo externo uma parte mais plástica, mais amoeba também, e a parte interna do núcleo, o núcleo interno, sendo ele sólido. Sólido como esse quadro. Essa parte sólida do núcleo também ganha um apelido muito interessante, que é o apelido de NIFE. N-I-F-E. Ni de níquel, Fe de ferro, porque o núcleo da Terra é composto principalmente por esses dois materiais. Ah, professor, mas e aí? Como é que a Terra esquenta? Calma, a gente vai chegar lá. Primeira coisa, né? É legal você lembrar que a Terra ela tem duas fontes de calor. Uma é o núcleo, outra é o Sol. Se alguma das duas pifar, velho, acabou. Já era. Normalmente a gente pensa muito. Tá bom, né? Eu não sei se você pensa muito, mas eu já passei muito tempo pensando o que aconteceria ou quando que o Sol deve deixar de existir. Às vezes não tem nada para fazer e começa a pensar nesse tipo de cenário. Mas a gente esquece que o núcleo é tão importante quanto. E assim como um dia o Sol vai deixar de existir, um dia o núcleo também vai se resfriar. Justamente porque ele troca calor com manto. E conforme ele vai trocando calor, você com essas leis da termodinâmica, né? O Michael vai trocando com mais frio, esse núcleo vai esfriando, mas isso deve demorar alguns bilhões de anos para acontecer. De onde que ele vem? Vamos pensar na ideia de eras geológicas. Existe um termo chamado éon. Não se perde. Me acompanha aqui. O que é um éon? Éon é a maior escala de tempo existente. Sabe quando vai falar assim, o período não sei o que, a era jurássica, nananã. O éon é o maior de todos. O éon mais antigo, ele é chamado de Adeano. Ele ocorreu entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, foi mais ou menos quando a Terra se formou. Olha esse termo, Adeano. Sabe de onde que vem a palavra Adeano? Vem de Hades. Se você assistiu Percy Jackson, gosta de mitologia grega, você vai lembrar que Hades era, né, um dos filhos de Cronos, irmão de Zeus, Poseidon, e era o deus do submundo, o deus do Erebus, o deus do inferno, o deus que ficava lá nas profundezas do fogo junto com o mundo dos mortos. E por que chamava Adeano? Porque nesse período a Terra era basicamente feita de fogo. Lembrando mesmo um inferno, ok? Não tem nenhuma foto dessa época, porque não tinha câmera nem ninguém para tirar foto. Por que essa Terra era basicamente feita de fogo? Era uma Terra que ainda não tinha atmosfera consolidada, ainda não tinha nada muito bem feito, e era um momento onde milhares de corpos celestes diferentes colidiam com a Terra. E essas sucessivas colisões, essas sucessivas explosões, além de trazerem materiais metálicos para a Terra, como o níquel e o ferro, que hoje estão no núcleo, também geravam uma quantidade gigantesca, absurda de calor. Pensa que são 500 milhões de anos de bombardeio de meteoritos, cometas e corpos celestes contra a Terra que vão acumulando calor. Sinistro, né, cara? Não devia ser um lugar muito bom de se viver. Enfim, todo esse calor acumulado foi sendo, de certa forma, vamos resumir um pouco assim, né? Foi sendo afundado para o interior da Terra. Foi sendo levado para dentro da Terra. Grandes massas de corpos metálicos quentes foram sendo levados para o interior da Terra até se formar, evidentemente, o núcleo. Então, o núcleo foi uma das primeiras camadas da Terra que conseguiu se formar e permanecer, porque por muito tempo a gente não conseguiu nem ter uma crosta. Porque quando a crosta começava a resfriar, mais bombardeios de corpos celestes aconteciam e de novo elas se esquentavam e se fragmentavam. Então é daí que veio o núcleo. Daqui, tudo bem. Nos éons seguintes, né, a Terra vai ganhar de fato uma litosfera, vai esfriar um pouco, vai formar oceano, formar atmosfera, e o resto é história. Mas tá bom, então a gente já entendeu que esse núcleo que se formou, que a Terra tem até hoje, ele se formou entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás. Mas o que mantém ele aquecido? Eu digo a você, o decaimento radioativo de elementos no núcleo da Terra. Existem alguns elementos radioativos no centro da Terra, vamos colocar aqui o urânio, né, que é o mais famoso, que conforme eles vão... Esqueci como se chama na química, mas enfim, conforme eles vão perdendo isótopos, conforme vai tendo o decaimento radioativo deles, eles vão liberando quantidades absurdas, gigantescas e inimagináveis de calor. Calor esse que mantém o núcleo aquecido. Lembrando que ele já era quente, mas mantém ele aquecido.
Lembrando, então, que o que mantém o núcleo aquecido, decaimento radioativo de elementos químicos, entre eles o urânio. Que coisa de maluco, né, cara? Que coisa de maluco. E pensar que esse núcleo um dia vai esfriar, cara. Porque né, a Terra não é uma máquina térmica que não perde calor de forma nenhuma. Ela perde calor, o núcleo perde calor para o manto perde calor para a costa com a atmosfera. E uma hora esse núcleo vai deixar de existir, cara. E mais nenhum de nós estará aqui para ver isso. Então vamos lá, 47. Ao considerarmos a estrutura interna da Terra como a principal fonte de calor que mantém a temperatura elevada em seu núcleo, não é radiação solar. Radiação solar mantém a temperatura elevada na crosta, né? O Sol bate diretamente na primeira camada. B, a fricção das placas tectônicas. As placas tectônicas, quando elas friccionam, elas geram energia, mas elas estão muito distantes do núcleo. As placas tectônicas estão muito mais próximas da crosta do que do núcleo. A decomposição de materiais orgânicos. Cara, não tem materiais orgânicos no centro da Terra. Tem lá aquelas histórias, eu esqueci o nome do cara, Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Pô, tem um filme do Aquaman, cara, que ele vai pro centro da Terra e tem dinossauro. Nada a ver, nada a ver. Não tem matéria orgânica no centro da Terra. E D, desintegração de elementos radioativos, é essa a resposta, e é a combustão de combustíveis fósseis. Não tem combustíveis fósseis no núcleo da Terra, beleza? Eles estão na crosta. E mesmo se tivesse, não é ser o suficiente para manter a Terra aquecida por tanto tempo. Então, alternativa D. Núcleo da Terra já era quente e permanece assim por conta do decaimento de elementos radioativos. Que coisa louca, né, cara? Desintegração é a palavra. Muito obrigado. 48. Gente, esses assuntos não são fascinantes, cara? Você não fica... Nossa, coisa linda, cara. 48. Mais de uma centena de botos mortos. Notícia ruim, né? Em meio à segunda maior seca da Amazônia, em 13 anos, pesquisadores e ribeirinhos da região de Itafé, no interior da Amazônia, registraram a morte de pelo menos 110 botos de diferentes espécies ameaçadas de extinção. A contagem foi feita por pesquisadores do Instituto Mamirauá, li errado, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles avaliam que a seca intensa da região pode ter desencadeado morte de animais. Beleza, né? Até agora, e pergunta que bom nada. Ali, a seca na Amazônia, que tem ocasionado diversos problemas ambientais, ameaçando a biodiversidade do ecossistema, como mencionado na reportagem acima, conforme pesquisadores tem sido causada pelo fenômeno climático conhecido como El Niño. Acerca desse fenômeno, é correto afirmar que... Então, falou pra caramba, que no final ele quer perguntar pra você o que é El Niño. Quem que é esse desgraçado desse El Niño? Onde que tá esse ninho? Eu vou lá bater na cara dele. Porque... toda hora que ele aparece, dá um chabu. Ah, é o El Niño. Ah, não sei. Onde está esse cara? Gente, El Niño é um fenômeno atmosférico, meteorológico não, né? Climatológico, dos mais psicodélicos que existe e, infelizmente, dos mais cotidianos. Toda hora ele acontece. E El Niño é um tema muito comum nas provas do Mato Grosso do Sul. Já caiu na UF, não tenho certeza se já caiu na UEMS, mas já caiu mais de uma vez na UFGD também. Beleza? Então, um gole d'água aqui. O que ele é, afinal? O El Niño é um fenômeno que diz respeito ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Começamos aqui, ok? Vamos por partes. El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Tudo bem? Tudo bem. Por que só as águas do Oceano Pacífico ficariam mais quentes? É porque entrou mais radiação solar? Não. É porque tem saída de magma para aquele lugar e aí tem uma troca de calor do manto com o oceano? Também não. O núcleo da Terra gera mais calor na direção do Oceano Pacífico? Também não. Então por que essa água aquece? Eu vou te explicar, cara. Olha que loucura. Não é nem que ela aquece, não entra nenhuma fonte de calor a mais. É que o que muda, na verdade, são os ventos que atingem ela. Calma. Calma. Você vai entender. O que causa esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico é o enfraquecimento dos ventos alísios. Ventos alísios. Professor, o que são ventos alísios? São ventos que sopram dos trópicos da Terra em direção à linha do Equador, né? O nosso, como se fosse a nossa, como se fosse não, né? Literalmente a nossa latitude zero, o centro aqui da Terra, que divide a Terra entre dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Maravilha. Esses ventos, eles ficam soprando.
Vem e sopra. Vem e sopra. Vem e sopra. Vem e sopra. São ventos muito fortes, muito intensos. E agora, para você entender o que isso tem a ver com o El Ninho, cara, eu preciso, de verdade, compra a minha ideia e fecha os olhos. E continue me ouvindo. Fecha os olhos aí. Fechou? Fechou nada que eu tô vendo. Aí, fechou. Maravilha. Ó, filho, se alguém abrir o olho, você fala, hein? Beleza? Tamo junto. Você vai imaginar o seguinte: imagina uma piscina dessas piscinas olímpicas, gigantescas, que a galera nada 50 metros. E aí você pega um enorme, um baita de um ventilador, coloca em uma das pontas dessa piscina. E liga o ventilador no máximo. Não abre o olho. O que vai acontecer com a água que está na superfície da piscina? Ela vai ser levada para a ponta da piscina, concorda? Essa força do ventilador, o vento do ventilador, vai empurrar a água de uma ponta da piscina até a outra. Concorda? Ok. Esses ventiladores são os ventos a liso em condições normais. Eles são muito fortes, eles sopram a água da superfície toda para longe. Mas agora vamos simular um El Ninho. Esse ventilador que está na potência máxima, agora você coloca ele na potência mínima. Ele vai continuar soprando, mas essa água que antes era transportada para outra ponta da piscina, ela vai sofrer isso agora? Não, porque os ventos estão mais fracos. A água até vai se mexer, mas não vai se mexer o suficiente para ela ser transportada para longe. Conseguiu entender? Consegui. Pode abrir o olho. Pensa aqui comigo. Qual água você acha que é mais quente? A água da superfície ou a água das profundezas? Com certeza a água da superfície, que ela está mais suscetível à radiação do sol. Então, a partir do momento que os ventos que sopram essa água da superfície, que é quente, que sopram ele para longe, a partir do momento que esses ventos enfraquecem, essa água quente, ela fica parada no mesmo lugar e aí dá-se a impressão de que esse oceano aqueceu, mas não é que ele aqueceu, é que a água que já era quente deixou de ser levada para longe e passou a ficar concentrada, passou a ficar melhor distribuída. Então perceba, esse aquecimento anormal, ele não acontece porque entra alguma fonte de calor. É porque a água da superfície ela é mais quente e antes, num cenário normal, ela é levada para longe pelos ventos alísios. Quando a água que está na superfície que é quente é levada para longe, a água que é fria aparece. Mas se essa água que é quente não é levada para longe, ela fica ali e o oceano esquenta. Sinistro, né, cara? Então, ó, falou de El Ninho, é aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Causa enfraquecimento dos ventos alísios. Por quê? Porque esses ventos, eles sopram a água quente da superfície para longe. Se eles se enfraquecem, eles não sopram essa água quente para longe, a água quente fica ali e o oceano fica mais quente. Né? Acabou, filho. Já era. Qual que é a frequência? Totalmente regular. Entre 2 a 7 anos, o El Ninho ele aparece. A galera começa a detectar, normalmente um pouco antes, o negócio começa a ficar um pouco esquisito, a temperatura começa a subir devagarinho, o pessoal fica monitorando e fala, chegou. Qual que é a duração? Dura entre 6 meses a 2 anos, normalmente dura 1 ano e meio. Que coisa irregular, né? Não tem uma frequência exata e nem uma duração exata. Na verdade até tem, mas o intervalo é muito grande. Vamos aqui para as perguntas. Show de bola. Acerca desse fenômeno, que é o El Ninho, é correto afirmar que A. É um aquecimento anormal das águas do oceano, que começa a se formar no segundo semestre do ano, variando de 6 meses a 2 anos. Daqui tudo certo. O El Ninho, de fato, costuma se formar, ele é um fenômeno do hemisfério sul, ele costuma se formar na segunda metade do ano. B. Trata-se de um aquecimento normal das águas do Oceano Atlântico tropical, podendo variar de 1 a 2 graus Celsius acima da média. Não é um aquecimento normal e nem é no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. C. É caracterizado por temperaturas do oceano que geralmente são mais frias do que a média no Oceano Pacífico tropical. É caracterizado por temperaturas do oceano que geralmente são mais frias do que a média. Tá até mal escrito isso aqui. D. Por meio de chuvas abaixo da média, provoca seca nas regiões sul e sudeste do Brasil. Incorreto. Embora, a gente, de fato, assim, quando El Ninho vem só de aumentar a temperatura do oceano, já mexe com o regime de chuva para tudo quanto é lado. E E. Os eventos El Ninho ocorrem no intervalo de 10 a 20 anos, com poucas variações. Ocorre no intervalo um pouco menor. Cara, e assim como tem o El Ninho, na verdade aqui vai ser a alternativa A, beleza? Alternativa A correta. Assim como tem o El Ninho, tem a Laninha.
que é o contrário, é o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Que acontece como? Lembra do exemplo do ventilador ligado no máximo? Pensa que agora você bota 2 ventiladores. E aí manda a água da superfície e a água do meio para longe. E a água que está bem lá no fundão, ela vai vir para a superfície. É uma água gelada, sabe? Que você bota o pé assim, sabe? Você dá um pulo. Vamos para 49. Leia o trecho da canção abaixo e responda a questão proposta. Não vou ler o texto não, vou direto para a pergunta. Ó. Analisando o texto assim, é possível compreender que a erosão do solo afeta drasticamente o meio ambiente e toda a comunidade em torno. Ok, isso acontece mesmo. Acerca desse passivo ambiental, assinale a alternativa correta. Uma questão sobre solos. Teminha é legal também, já apareceu na UEMS uma vez, sobre camadas do solo. Na prova da UFGD, que inclusive tem... Da UFGD não. Prova passada da UEMS, que inclusive eu fiz a correção, tem também uma questão falando sobre pedologia. Essa questão é muito simples, vou passá-la bem rapidinho. Primeiro, composição de solo. Solo é feito do quê? Solo é feito de solo? Não, velho. Solo é feito de diferentes composições de algumas coisas. Solo é feito por uma diferente composição de minerais, uma diferente composição de matéria orgânica, de água e de ar. Sim, ar. Tem ar dentro do solo. Alguns solos têm mais minerais, outros têm menos. Alguns têm muita matéria orgânica, outros têm pouco. Alguns solos têm muita água, outros têm pouco. Alguns solos têm mais ar, outros têm menos. Então, você vai conseguindo diferentes combinações desses 4 elementos, ok? Sendo que dentro da lógica dos minerais, a gente vai destacar 3, que eles vão formar 3 grandes tipos de solo. Solo arenoso, solo siltoso e solo argiloso. Já te adianto aqui uma coisa. Um solo arenoso é um solo que predomina areia na composição dos seus minerais. Então, se um solo, dentro da lógica dos minerais, tem muita areia, ele é um solo arenoso. Aquele solo que você pega, se ele desliza na mão, ele suja a sua mão, você joga, ele esfarela, né? Aquele solo que é frágil, aquele solo que é mais pobre, aquele solo que não cresce muita coisa, aquele solo que nem castelo de areia fica direito em cima dele. O solo siltoso, por sua vez, ele já é um meio termo, ele é um pouco mais rígido, e siltoso vem de silt. Depois você dá um Google e digita aí, silt, você vai ver como é que ele é, você vai reconhecer, opa, já vi coisas de silt na rua. E, por fim, o solo argiloso, que tem uma presença um pouco maior de argila, argila que você deve ter brincado muito quando você era criança, fazer cerâmica, não sei o quê, que quando fica molhado você consegue moldar, suja bastante sua mão, entra dentro da mão, vira um nojo, a mão fica seca, uma miséria. Olha só, se o solo é arenoso, ele tem mais areia. Se o solo é siltoso, ele tem mais silt. Se o solo é argiloso, ele tem mais argila. É uma questão sobre erosão. Qual desses 3 tipos de solo você acredita que é mais propício à erosão, a desgaste da superfície? Gente, claramente é o arenoso. Pensa em areia, pensa na praia, pensa num deserto. Esses lugares são bons para construir? Esses lugares são bons para você plantar? Não são. Solos arenosos são mais suscetíveis à erosão. Vamos aqui. Acerca desse passeio ambiental, assinale a alternativa correta. A. Solos arenosos apresentam uma maior porcentagem de argila, uma característica importante que dificulta a ocorrência de processos erosivos. Gente, não. Solos arenosos contêm uma maior composição de areia. B. Os processos erosivos somente são ocasionados pelo tipo de solo, pois sabe-se que a remoção da vegetação nativa não ocasiona nenhum dano ambiental ao meio. Gente, embora o solo seja importante para a gente saber se vai ter erosão ou não, não tem solo que resista a um desmatamento agressivo, não tem solo que resista a chuvas persistentes sem nenhuma vegetação para proteger, não tem solo que resista a um grande processo de construção. Então a B está incorreta, ok? Não é só o solo que determina. Retirar a vegetação pode causar erosão também. C. Os processos erosivos ocorrem com facilidade em regiões com solos arenosos. Até aqui tudo bem. Pois quanto maior for a porcentagem de areia, maior a susceptibilidade à erosão. Ou seja, quanto mais areia no solo, maiores as chances de ter erosão. Tá correto? Tá correto. Pensa aí em areia, cara. Pensa num tufão, já foi na praia, em algum lugar que tem muita areia, pega assim na sua mão, imagina você pegando, e pensa se aquele é um lugar que seria bom para você plantar, que seria bom para você construir, que seria bom para você edificar. Claramente não, são solos muito frágeis. Você tá andando assim, uma bicuda, o solo já arrebenta com tudo, cara. Imagina quando chove. D. Solos siltosos comumente apresentam problemas ambientais de processos erosivos, pois apresentam maior porcentagem de argila. Solos siltosos apresentam maior porcentagem de silt. E em regiões com solos argilosos, uma maior presença de argila confere ao solo uma maior susceptibilidade à erosão.
Não confere uma maior, confere uma menor. Argila já é uma coisa um pouco mais rígida, um pouco mais sólida, uma coisa que consegue absorver a água muito bem. Você joga água na argila, ela absorve, depois cospe na sua cara e dá risada de você. A areia não, você joga água na areia, ela se esfarela inteira. Então é a alternativa C de cavalo. E já sumiu meu giz aqui, vamos embora. Alternativa C. A, D, A, C. Vamos para a questão de número 50. A questão de número 50 é uma questão um pouco ingrata. Ela é uma questão um pouquinho ingrata. A gente tratou desse assunto no curso aqui do Évora de Geografia Regional, mas se você é uma pessoa que veio de fora ou acabou não fazendo, ou acabou não se atentando muito, pode ser um pouco difícil. Mas vamos, né? Toda prova sempre tem questão que dá polêmica, sempre tem questão que é um pouco ingrata. Vamos lá, questão 50 e última. Os aquíferos subterrâneos são vitais para a disponibilidade de água doce, tanto para o uso humano quanto para a manutenção de ecossistemas saudáveis, sendo de extrema importância para gerenciá-los de forma sustentável, a fim de garantir que as futuras gerações também possam beneficiar desse recurso precioso. Analise e identifique corretamente os aquíferos brasileiros que estão enumerados na imagem abaixo. É que dá uma engasgada aqui, né? Tomar uma aguinha. Ele te dá um mapa com 3 legendas, 3 texturas. A número 1 é escura e quadriculada, está localizada na região norte, ali entre o Pará e o Amazonas, pega um pedacinho do mapa. A 2 é quadriculada, é uns risquinhos assim, né? Só que mais clarinho, concentrado ali no Mato Grosso. E o 3 são manchas pretas, manchas mais escuras, que estão distribuídas entre Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele pergunta qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3. Aí você fica assim, sei lá, velho, como é que eu vou saber? Eu te digo realmente, cara, como é que você vai saber? Mas você só precisa saber um desses 3. Sabendo um, você já consegue matar. Primeiro, o que é um aquífero? Aquífero é uma reserva subterrânea de água. A gente pensa em água, a gente pensa em lagos, oceanos, rios e mares. Mas existem os aquíferos, a gente não pensa neles porque eles estão abaixo de nós. É como se fossem gigantescos lagos, gigantescos corpos hídricos, literalmente, né, no subterrâneo. Como que um aquífero ele se forma? Né? O aquífero ele se forma por uma coincidência geológica. Não é todo lugar que consegue ter, não é todo lugar que é possível ter. Você tem que ter algumas condições específicas. Você tem que ter, por exemplo, um negócio que a gente chama de rochas porosas. Uma rocha porosa é uma rocha que ela tem maior ar na sua composição, tem bastante ar. E esse ar faz com que, quando chova, essa rocha absorva essa água. Pensa como se fosse uma espécie de esponja. Pensa nisso. Pensa que a gente tem que ter uma composição rochosa, um corpo rochoso, que funciona como uma espécie de esponja, que chove nele e ele absorve essa água. A água foi absorvida, mas aí no fundo dessa composição rochosa tem que ter uma rocha seladora, que vai ser uma rocha impermeável, ou seja, uma rocha que não absorve. Então você tem que ter uma rocha que absorve água, ela vai absorver, e logo abaixo dela tem que ter uma rocha que não absorve água. E aí o que acontece? Essa água fica presa. Como assim ela fica presa? Ela não consegue subir, porque ela foi absorvida para o seu interior, e ela nem desce mais, porque tem ali uma rocha que não permite com que ela desça e nem seja absorvida, ela fica ali presa numa espécie de reserva. Para ter petróleo é exatamente a mesma coisa. Troque água por petróleo, beleza? Mas exatamente a mesma ideia. E é o seguinte, você não precisa saber qual que é o aquífero 1, nem qual que é o aquífero 2, você precisa saber qual que é o aquífero 3. Você está vendo que o aquífero 3 ele tem uma distribuição maior. Enquanto os outros eles têm uma área muito única, você vê que o aquífero 3 está distribuído entre vários estados com espaços diferentes. E vou te contar, cara, esse aquífero ele vai mais longe. É porque aqui está mostrando o mapa do Brasil. Se estivesse mostrando a América do Sul inteira, a gente ia ver esse aquífero aparecendo na Argentina, a gente ia ver ele aparecendo no Uruguai, a gente ia ver ele aparecendo no Paraguai também. E o nome dele é Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani, maior da América do Sul, um dos maiores do mundo. Okay? Tem muita água disponível dentro dele. E ele, inclusive, é disputa de discussões ambientais e geopolíticas, que é um recurso muito valioso, armazenado, e que
tá aí para ser explorado. A questão é quem que vai explorar, como que vão explorar. Tem empresas de alimentos de outros países, por exemplo, que têm interesse em utilizar a água do aquífero Guarani, outros países que têm interesse em comprar terras nas regiões para poder explorar no futuro. Então tem toda uma questão de disputa, a gente vai ouvir falar muito do aquífero Guarani num futuro talvez não muito distante. Mas tá bom, então vamos. Alternativa 1. Alternativa 1, alternativa A. Alter do Chão, 2, Guarani? Não, 2 não é o Guarani. B, Solimões, Serra Geral e Pantanal? Não. Alternativa C, Alter do Chão, Parecis e Guarani? Legal, né? A C tá dando 3 com Guarani. D, Solimões, Parecis e Aquidauana? Não. E E, Içá, Aquidauana e Guarani. Putz, professor, e agora? Tem duas alternativas que estão dando, né, o aquífero Guarani como sendo o número 3. Né, e aí ficou esse aí, Parecis, Aquidauana, Alter do Chão, Içá. Como que eu faço? Aí aqui já é um pouco mais questão de ter sido um pouco mais nerd na geografia, um pouco mais nerd na geografia regional. Não existe aquífero Aquidauana. Aquidauana é uma região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Tem um município também chamado Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E essa região não tem um aquífero próprio. E assim, mesmo se tivesse, a alternativa aí está dizendo que o aquífero número 2 é o de Aquidauana. O aquífero de número 2 ele está bem longinho, né, daqui da região do Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal. Ele está lá no norte do Mato Grosso. Então, mesmo se existisse, Aquidauana não fica na região onde o número 2 é representado no mapa, fica no Mato Grosso do Sul. Nos sobra, portanto, a alternativa C. 1, Alter do Chão. E, de fato, Alter do Chão também é uma cidade do Pará, muito famosa, muito turística, né? Se você já via, eu nunca viajei para lá, mas eu sei que essa cidade existe, também poderia te ajudar. 2, Parecis e 3, Guarani. Então, questão de número 50, alternativa C. Uma prova com nenhuma alternativa E e nenhuma alternativa B. Uma prova com questões um pouco específicas. Particularmente, eu acho a questão 47 e a questão 50 as mais difíceis, sendo as 50 mais difíceis de todas elas. Bem nerd ali da geografia regional. E lembrando, sua dificuldade de geografia regional, todo ano tem curso aqui no Évora, comigo mesmo, para te ajudar com esse tipo de questão. Vai descansar um pouco, depois assiste outros vídeos da playlist aqui de revisão da FMS, vai para as aulas de história, as aulas de revisão das obras literárias, feitas pelo meu querido amigo Augusto, que são muito boas também. E te vejo em outras aulas, em outras revisões, em outros vídeos. Até a próxima.